Fala, galera! Agora daremos início ao estudo das figuras de linguagem. Vamos começar falando de estilística. A estilística estuda o estilo da língua, ou seja, a capacidade de mostrar os recursos afetivos, expressivos, seja na fala, na oralidade ou na escrita. E o que são figuras de linguagem? São também conhecidas como figuras de estilo, recursos utilizados pelos usuários da língua para comunicar força, colorido, intensidade, beleza a tudo aquilo que o ser humano quer expressar. As palavras são usadas, nesse caso, em sentido figurado, isto é, em um sentido diferente daquele que normalmente são empregadas. É um sentido diferente daquilo que está no dicionário, do literal, ao pé da letra. Então, foge um pouco desse sentido. O sentido figurado é um sentido mais criativo, é o uso de palavras ou expressões de modo mais criativo, um pouco mais diferente daquele uso da língua no sentido mais literal, dicionarizado. Alguns exemplos de figuras de linguagem. Vejam esse trecho da oração ensinada por Jesus Cristo, que está na Bíblia. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. A expressão pão, palavra pão, nesse caso, ganha um sentido diferente daquilo que está no dicionário. Pão, nessa frase, tem um sentido mais poético, mais criativo, mais belo, que chama a atenção do leitor. O sentido, nesse caso, é de alimento, provisão ou sustento. Qual seria o sentido literal, ao pé da letra, como é conhecido, ou também conhecido como sentido denotativo? Pão significa alimento feito com farinha, especialmente a farinha de trigo, amassada com água e fermento e assada ao forno. Já o sentido figurado, ou conotativo, ou criativo, ou belo, é o que é indispensável. Pão é o que é indispensável para viver. Pão significa alimento, no sentido figurado. Vejamos agora alguns tipos de figuras de linguagem. A comparação é aproximar dois seres ou fatos em razão de semelhança entre eles, algo que há de parecido, de modo que as características de um sejam atribuídas ao outro, e sempre por meio de um elemento comparativo. Essa forma de comparar os dois seres, os dois fatos, são realizados por meio do uso de conectivos, algumas expressões ou palavras que são usadas para fazer essa relação, essa comparação. São eles, como, tal qual, assim como, semelhante a, que nem. Vejamos uns exemplos de comparação. Nero foi cruel como um monstro. Temos aí um elemento A, que é Nero, e um elemento B, monstro. Tanto Nero quanto monstro, os elementos A e B, são comparados por um traço em comum entre eles, que é a crueldade. E essa comparação é feita utilizando-se um elemento de conexão ou um conectivo, a palavra como. Outro exemplo, o meu olhar é nítido como um girassol. Vejam, olhar é comparado com girassol. Novamente, a palavra como sendo utilizada para comparar os dois termos. E o último exemplo, a criança é que nem uma plantinha delicada, precisa de carinho e proteção. Criança está sendo comparada com plantinha delicada e está sendo utilizada a expressão que nem, ou como poderia ser usado também, tal qual,
que é exatamente uma expressão, um conectivo, que conecta, que liga, que relaciona os dois termos comparados. Ainda temos mais um exemplo. Meu coração tombou na vida tal qual uma estrela ferida pela flecha de um caçador. Frase de Cecília Meirelles. Então vejam que o fato de o coração tombar na vida é comparado com uma estrela ferida. Então perceba a linguagem criativa, poética, bela. Estrela ferida sendo comparado com um coração que tombou. Bom, essa é uma linguagem criativa, uma linguagem figurada, uma linguagem poética. Outra figura de linguagem é a metáfora, que consiste em usar uma palavra fora do seu sentido literal, usual, normal do dicionário, a fim de comparar dois seres ou fatos que têm características parecidas. Nessa comparação conectivo, o como, tal qual, que nem, essas palavras não aparecem para fazer esse elo de comparação, mas a comparação ela se estabelece mesmo sem o uso do conectivo, porque o conectivo fica subentendido, fica implícito, oculto. Veja um exemplo. O pavão é um arco-íris de pluma. Existe a comparação entre pavão, o animal, e arco-íris de pluma. Arco-íris é aquele fenômeno que acontece quando chove e faz sol ao mesmo tempo. E um arco-íris com pluma, com penas. Notem a linguagem poética, criativa e bela. Pavão, que é um animal, é comparado com um arco-íris de pluma. Mas notem que não existe o conectivo, como, tal qual, que nem. A comparação é feita pela semelhança que há entre os dois termos, e o conectivo aí está subentendido. Notem que pela imagem, pela figura, nós temos um elemento que está na interseção, no meio, entre pavão e arco-íris de pluma, que é exatamente a semelhança que há entre esses dois termos. É o semicírculo multicor. O pavão, as plumas, na parte de trás do pavão, quando se abrem, elas ficam coloridas. Assim como o arco-íris, que também é bastante colorido, que chama bastante a atenção. Nós temos outros exemplos de metáfora. As luzes brilhantes olhavam-me. Vejam que luzes brilhantes substitui a palavra olhos. Mas, para impressionar o leitor, para chamá-lo a atenção, tornar a linguagem mais criativa, mais poética, mais interessante, substituiu-se a palavra olhos por as luzes brilhantes. Então, as luzes brilhantes olhavam-me, os olhos me olhavam. Outro exemplo, meu pensamento é um rio subterrâneo. Palavras de Fernando Pessoa, poeta português. Meu pensamento é comparado com o rio subterrâneo. Essa relação certamente se faz porque, assim como o rio subterrâneo é profundo e quase que inatingível, é fluido, os pensamentos também dessa pessoa que expressou essas palavras também é fluida, é profunda, quase que não se atinge, quase que não se consegue compreender. Então há a comparação entre meu pensamento e rio subterrâneo. E essa comparação se faz sem o conectivo. Outro exemplo, palavras do personagem Dom Casmurro, que é da obra de Machado de Assis. A vida é uma ópera. A vida, nesse caso, é comparada com ópera. Outro exemplo de figura de linguagem é a metonímia, que consiste em substituir uma palavra por outra, por causa da associação de significado que existe entre essas palavras. Um exemplo, o estádio aplaudiu os jogadores. E o estádio aí foi usado no lugar de torcida, público.
Então, é um caso de metonímia em que se usa o continente, que é aquilo que engloba, no caso o estádio, está englobando tanto jogadores quanto torcedores. Nesse caso, está mais ligado a torcedores. Então, o estádio, que é o continente, foi usado no lugar do conteúdo. Qual seria o conteúdo? É aquilo que está no estádio, são os torcedores. Então, se fosse usar uma linguagem mais literal, uma linguagem mais dicionarizada, não seria uma linguagem bem criativa, seria os jogadores, aliás, os torcedores aplaudiram os jogadores. Mas, como se quis usar uma linguagem bela, criativa, mais interessante, se usou a figura de linguagem, a metonímia, utilizando-se o continente, que é o estádio, aquilo que engloba, no lugar do conteúdo, que são os torcedores. Bom, para entender melhor, lembra-se um copo com água. O copo é o continente, é aquilo que vai englobar, é onde se vai colocar alguma coisa. O conteúdo é o quê? A água. Então, o estádio é o continente, os torcedores é o conteúdo. Vamos agora para outro exemplo. No suor do teu rosto comerás o teu pão. Nesse caso, suor foi usado no lugar de trabalho. Esse é um caso de uso do efeito pela causa, ou seja, o efeito é o suor, é a consequência de alguma coisa. Qual é a causa? É trabalho. Em vez de dizer que com o teu trabalho comerás o teu pão, usou-se uma linguagem poética e criativa, dizendo no suor do teu rosto, sendo que suor é um efeito, é uma consequência que foi utilizado no lugar da causa, que seria trabalho. Outro exemplo, o homem é mortal. A palavra homem aí foi usada no singular, mas significa, se refere a todos os homens, às pessoas em geral. Então foi usado o singular, homem no singular, no lugar do plural, que seriam os homens, as pessoas. Outro caso de metonímia é o uso da marca no lugar do produto, muito comum no nosso dia a dia. Por exemplo, para dar brilho, use Bombril. Bombril é o nome da marca, mas em vez de usar a expressão esponja de aço, foi usada a palavra Bombril, que é a marca da esponja de aço. Esse é um caso de metonímia. Outro exemplo, Nescau. Quase todos os dias, a menina toma Nescau. Nescau, nesse caso, se refere ou ao achocolatado, ou à bebida láctea achocolatada. Então, Nescau é a marca, o nome do produto. Outro exemplo, Gillette. Quase todos os dias, meu pai usa Gillette para tirar a barba. Então, Gillette é o nome da marca, que foi usado no lugar de aparelho de barbear. Então, esse é um caso de metonímia muito comum no nosso dia a dia. Um Picasso vale uma fortuna. Aí, nesse caso, utilizou o nome do autor, Picasso, no lugar da obra. Se fosse usar uma linguagem mais literal, seria um quadro de Picasso, uma pintura de Picasso, vale uma fortuna. Em vez disso, para tornar a linguagem mais poética e criativa, foi usada a expressão, a palavra Picasso, o nome do próprio autor, para se referir ao quadro, à obra dele. Esse é um caso de metonímia. Ainda existem muitas pessoas sem teto no Brasil. Veja que a palavra teto é parte de um todo. Teto é a parte da casa. Então, com uma linguagem mais criativa, foi usada uma palavra, que é a parte, no lugar do todo, que é casa. Se fosse usar uma linguagem literal, com sentido denotativo, seria: ainda existem muitas pessoas sem casa no Brasil. E o último exemplo, a América reagiu e combateu. A palavra América, que é um continente, foi usado no lugar dos habitantes desse continente.
Se fosse uma linguagem literal, com sentido denotativo, seria: os americanos reagiram e combateram. Como se quis usar uma linguagem mais criativa, poética, usou-se o lugar, o nome do lugar, que é América, no lugar dos seus habitantes, que seria americanos. Bom, gente, por aqui nós finalizamos essa parte de figuras de linguagem. Espero que vocês tenham entendido. Um grande abraço.